loucura é um estado de desrazão, né, onde o raciocínio estaria comprometido e a loucura tem uma lógica própria que não é a lógica da razão. Mas, paradoxalmente, quase nunca a criminalidade está associada à loucura. É muito baixo o índice de pacientes psiquiátricos que cometem atos criminosos. Por mais paradoxal que isso possa parecer, é o que a clínica nos mostra. Muitas vezes, quando a pessoa comete um delito, comete um crime, ela se acha, naquele momento, sobre o domínio de uma forte emoção. E emocionalmente a pessoa está descontrolada, sem dúvida nenhuma. Então, nesse momento é justificável, muitas vezes, o isolamento dessa pessoa para que ela possa ser tratada naquele momento, para que ela possa ser assistida no momento, né? É um momento especial de vida, é um momento crítico, né? E é exatamente no momento crítico de vida de qualquer pessoa que a internação está indicada. Cada vez mais a internação como um ato de intervenção psiquiátrica, ele é cada vez mais restrito, né? Nós procuramos cada vez mais tratar a pessoa ou no ambulatório ou num hospital dia, para que ela não seja, que a vida social e a vida familiar dessa pessoa não sofra intervenções. Mas em momentos de crise, a internação está indicada. Se a gente pegar o cotidiano aí dos acontecimentos, nós vamos ver que é muito mais comum o crime passional com a mulher como vítima, né? Talvez pela a força física da mulher, inegavelmente é menor do que o homem ainda, né? Então, talvez por isso, né, ela fique mais como vítima nessas situações. E talvez o caso do Oakstreet nos vem à memória por várias questões, né, porque ele está ligado à nossa história, né? A Ângela Diniz era mineira, era uma pessoa muito querida aqui, então é claro que isso sempre traz, né, sempre ressuscita essas lembranças, né? Mas nós temos que lembrar também que se num primeiro momento o do Oakstreet ele teve uma pena absurdamente atenuada, né? Ele voltou a julgamento, a família da Ângela exigiu que ele voltasse a julgamento, teve todo um movimento em relação a isso, e ele pode ser até que ele não tenha cumprido a pena, eu realmente não acompanhei depois, mas eu me lembro muito bem que ele foi depois condenado, acho que a 18 anos de prisão. A psiquiatria forense, né, ela articula assim, a psiquiatria, né, a avaliação psiquiátrica em determinados casos. Isso é solicitado, né, é solicitado a um perito psiquiatra para fazer a avaliação do paciente, né, exatamente para se falar sobre o estado emocional do paciente no momento em que ele cometeu o crime e uma avaliação global desse paciente. É muito importante a gente ver o histórico de vida dele para se caracterizar se o ato se o ato criminoso dele foi uma questão de comprometimento da razão, um comprometimento momentâneo, ou se o histórico de vida dele mostra que ele já tinha esse comprometimento, né, anteriormente, ou não. Né? Porque muitas vezes esse ato de desrazão, né, ele é uma pessoa, como nós comentamos aqui, né, de perto ninguém é normal, então uma pessoa que tinha, né, uma vida considerada relativamente normal, com poucos sintomas, porque completamente ninguém cada um tem as suas dificuldades, e que num determinado momento ele faz com que isso aconteça na vida dele, né?
essa coisa drástica de ser totalmente tomado pela paixão, dominado por uma paixão, por um ato de paixão mesmo. E a gente tem que lembrar que paixão vem de patos, que é doença, e nesse sentido ele compromete, né, a vida de outro e a própria vida dele, né, e às vezes comprometendo também toda a família. Então, às vezes, é um ato momentâneo mesmo e do qual ele próprio depois vai se arrepender. A nossa reforma da assistência psiquiátrica que começou em 1979, 78, 79, ela começou exatamente através de denúncias que começaram a aparecer na imprensa sobre assistência psiquiátrica nos nossos hospitais públicos. Então, nessa época, o Irã Firmino, que era repórter do Estado de Minas, ele fez uma série de reportagens nos nossos hospitais, em Barbacena principalmente, né, porque Barbacena, o Hospital Colônia de Barbacena, ele é um paradigma dentro do modelo hospitalar, e então ele foi muito focalizado, né, e era realmente lá onde os maiores absurdos aconteciam, mas não só lá, como em vários outros hospitais do Brasil todo. E a atuação da imprensa foi muito importante nesse sentido, né? E interessante que, a princípio, isso houve uma tentativa de se impedir essa entrada da imprensa televisiva, escrita, mas o secretário de Saúde, na época, que era o Eduardo Levin do Coelho, ele abriu os hospitais à mídia, ele achou importante que as pessoas soubessem como é que estavam sendo conduzidos os nossos pacientes psiquiátricos, e o impacto das imagens que apareceram foi muito grande, e a partir daí as famílias também fizeram um grande movimento, junto com vários psiquiatras, inclusive eu já participava naquela época do movimento, de pedir a melhora da assistência psiquiátrica, né? E isso foi bastante importante, foi muito importante, e a partir daí nós começamos um movimento de reestruturação da assistência, né? E de implantar verdadeiramente a assistência, porque até então, na verdade, não existiam. Para você ter uma ideia, Barbacena naquela época eram 4.000 pacientes, num lugar que mal comportavam 1.000, e não tinha como se ter. Os pacientes ali internados realmente não tinham um critério psiquiátrico para mantê-los internados ali eram criminosos, junto com pacientes realmente doentes, junto com crianças. Então, o que primeiro foi estabelecido foi um critério psiquiátrico para se avaliar aquelas pessoas que estavam aí, quais realmente precisavam continuar internadas, quais podiam voltar às famílias, quais deveriam ser encaminhadas para outros tipos de serviços, né, ambulatórios. Então, foi muito importante a participação da mídia aí nesse sentido. A mídia consegue deturpar determinadas situações, né, como, por exemplo, alguns programas que a gente vê, né, aí no cotidiano, né, no domingo de tarde, domingo à noite, e são programas que me parecem que não tem menor crítica em relação ao que está sendo mostrado, né, e que como a mídia tem poder, realmente tem, né? Porque tudo que é falado, insistentemente falado e que é propagado pelos quatro ventos, isso acaba tendo consequências, é claro que sim, né? Então, qualquer bobagem que seja veiculada, isso acaba tendo um valor de verdade e que deturpa, né? Nossas crianças estão assistindo isso e acabam realmente deturpando o que realmente deveria ser focalizado de uma outra forma. Nos últimos 20 anos, houve um deslocamento de valores, né? Atualmente, as grandes referências de autoridade mesmo, né, para a criança, elas perderam uma posição, né? Os pais, professores, os mestres, os nossos governantes,
a noção de pátria. Sem dúvida alguma, houve uma modificação em relação a esses valores e, infelizmente, para pior. Nesse sentido, e eu acho que esse fenômeno da mundialização tem contribuído para isso, né, para essa pulverização dos valores culturais, e então esses valores perderam realmente seu lugar, e o que foi colocado no lugar disso é uma coisa que a gente constata que às vezes é muito triste, muito triste nesse sentido de não trazer referências verdadeiras do que deveria ser para uma criança. O deslocamento do papel do pai, a revolução que a mulher conseguiu fazer, isso tudo tem consequências boas e consequências ruins, né? A mulher, ela foi à luta, ela participou de passeatas, né? Ela vestiu ternos e foi para os grandes escritórios, ela conquistou um lugar profissional, ela conquistou um reconhecimento, um maior respeito como pessoa, né? Mas, em consequência disso, ela teve que abrir mão de um lugar, que é um lugar importantíssimo, que é o lugar da mãe, da dona de casa, e que isso não conseguiu, o que foi colocado no lugar não conseguiu ainda fazer uma substituição. Todas as vezes que vem a público um ato criminoso, alguma coisa envolvendo uma pessoa que supostamente tem algum distúrbio, né, o psiquiatra ele é logo chamado às falas, né, e a colocar publicamente o que a psiquiatria tem a dizer sobre isso, né? Às vezes uma posição complicada, porque da mesma forma que eu considero que nós psiquiatras nós temos um certo dever ético de orientar as pessoas, de falar, de trazer a público o que a psiquiatria tem a dizer no sentido de orientar as pessoas, nós temos também o dever ético de saber que da clínica, que sobre a clínica a gente fala, as consequências da clínica, a gente lida com ela dentro dos consultórios, né? Então, como eu falei, o que ocorre dentro de um consultório concerne ao paciente e ao médico, né? É um ato médico, então é, portanto, um ato sigiloso. Ele mata uma pessoa e tenta se matar, né? Algumas vezes ele consegue, né? Nós temos vários registros aí de pessoas que, às vezes, uma pessoa matou a família e em seguida se matou. Isso tem acontecido. E é até um fenômeno atual que isso tem acontecido cada vez mais. Eu vejo isso como uma tentativa, quando existe uma tentativa de suicídio, uma tentativa de autopunição. A pessoa, ela tira a vida de outra e ou ela planejou isso, tirar a vida da outra pessoa e tirar a sua própria vida em seguida, né, como se fosse um pacto que ela própria faz, de não continuar merecendo viver após a morte da pessoa, ou de não continuar, de não querer viver após a morte da pessoa amada. Ou pode ser mesmo um ato de punição, de autopunição, por ter cometido esse crime. Na grande maioria das vezes em geral, realmente uma tentativa de punição por a pessoa sentir a culpa, o peso da culpa. Outras vezes acontece, né, de ser tentativas mais no sentido da pessoa querer sair da posição de réu, né, da posição de ter feito o ato para a posição de vítima, né? E, nesse sentido, tentar uma manipulação, tentar uma atenuação das consequências de seu ato.
Caetano Veloso tem uma frase, ele nos fala que de perto ninguém é normal, né? Ninguém está isento de passar por isso, né? Nós vemos que às vezes pessoas têm um histórico de vida bastante construtivo, com várias conquistas, e de repente, né, no impulso, ele coloca tudo a perder, né? Tudo a perder e de uma forma completamente irracional mesmo, completamente irracional. Bom, isso a gente teria que ver cada história, né? Mas quase sempre tem uma questão narcísica envolvida, né? Na maioria das vezes a pessoa ela sofreu um golpe do qual ela não conseguiu administrar, né? Ela se acha vítima e, nesse sentido, ela se acha com direito de punir a outra pessoa que causou isso a ela. Então, na grande maioria dos casos, isso acontece. Tem uma coisa que eu acho muito importante de frisar, que o ato médico, uma assistência médica é um ato médico e, portanto, ele é um ato sigiloso, que ele concerne ao paciente e ao psiquiatra, né? E em algumas situações, com o consentimento do paciente ou com a necessidade da participação da família também. Mas ele é um ato sigiloso, então ele deve ficar restrito, né, ao paciente, ao psiquiatra, né? E eu acho que um comentário em relação a isso seria uma coisa inconsequente, né? O próprio psiquiatra ele não deve comentar porque é um sigilo. Eticamente, ele não conhece o paciente, ele conhece o paciente dentro do consultório. E, muito menos, ele deve ser comentado por outros que não conhecem o caso. Da mesma forma que a pessoa vai precisar de um bom advogado, ela deve precisar também, e se ela tem possibilidade disso, de recorrer a um profissional que possa dar a ela um acolhimento em relação ao estado emocional dela e possa ajudá-la em relação a isso, até para que ela possa elaborar o que foi feito, né, por mais criminoso que seja, para que ela possa se responsabilizar em relação a isso e responder adequadamente a isso. Eu acho que cabe, muitas vezes, e na grande parte das vezes, a assistência do profissional, sim. Agora, nunca de forma a atenuar essa responsabilidade, de forma alguma. Quer ter poder. Que é uma palavra tão perigosa essa. É um lugar tão perigoso, esse lugar de poder. Mas eu acho que a única finalidade, né, a única justificativa de se querer ter poder é usar esse poder para uma causa. Freud falava, né, e ele sempre falou isso, que a finalidade da psicanálise era permitir ao homem amar e trabalhar. Então, eu acho que uma pessoa que consegue fazer escolhas adequadas em relação a isso, que ela consegue sustentar seu desejo em relação ao trabalho, em relação ao amor, é uma pessoa que pode aspirar a ser feliz, né? E eu falo aspirar porque a felicidade é uma coisa que o ser humano persegue, mas nós temos que saber que é uma coisa que nós não podemos ter de uma forma total e de uma forma permanente, né? Nós temos momentos felizes, nós temos conquistas felizes que nos deixam, que nos enaltece, mas o que é importante é a gente estar sempre desejando e que a gente está sempre lutando pelos nossos ideais e acreditando neles. Conheço
outras situações parecidas, né, em que o que acontece é exatamente o que eu já pontuei. A pessoa, numa situação dessas, ela está sob um estresse muito grande, então ela precisa realmente, naquela hora, de ajuda. E se um psiquiatra ele é procurado por qualquer pessoa que seja, em qualquer situação que seja, ele tem a obrigação de atender essa demanda, né, avaliar a demanda e avaliar a situação e avaliar a necessidade de tratamento da pessoa. Então, pode ser que nessa situação aí, no momento em que ele foi avaliado pelo psiquiatra, ele precisasse realmente dessa internação e ele realmente não estivesse em situação de responder naquele momento pelo ato que ele cometeu, né? Pode ser que sim. Nesse sentido, se o psiquiatra pudesse avaliar que realmente quem praticou o ato criminoso é um doente e que precisa, ao invés das grades, precisa de um tratamento. Então, nesse sentido, ele deveria ser encaminhado para um tratamento, né? Isso tem sido muito discutido. O que seria, se seria interessante essa questão dessa articulação da assistência psiquiátrica aí com a questão judicial, se o paciente cumpriria uma pena internado ou se ele cumpriria uma pena normalmente dentro de uma cadeia e aí ele receberia uma assistência psiquiátrica. É uma questão que vem sido muito discutida, é ainda uma questão polêmica e nós pretendemos continuar esse debate e encaminhar isso de uma forma atual, né, dentro do que a contemporaneidade nos permite responder. Com relação ao laudo psiquiátrico, não tem menor cabimento, né, ter um laudo encomendado. Nenhum profissional que se preze, né, que honre o próprio ato médico faria isso, né, de maneira alguma. E essa tese de legítima defesa de honra, eu acho que isso já não cabe mais dentro do processo de defesa, né? Eu acho que isso há 20 anos atrás recorria-se a isso. Atualmente, a mulher já tem o seu lugar muito bem definido na sociedade, né? O lugar de igualdade e que merece um respeito. E acho que isso está completamente fora de moda. Não caberia mais uma defesa alegando legítima defesa de honra. O poder social, o poder econômico, mesmo o poder intelectual, às vezes dá à pessoa uma certa fantasia de isenção de seus atos, né? É claro que isso não deve acontecer. Numa situação dessas, o que tem que ser visto, os antecedentes da pessoa têm que ser considerados, né? Se é uma pessoa que levou até então uma vida de um cidadão, de um bom cidadão, um cidadão honesto, um cidadão que vem prestando, né, serviço à comunidade, é claro que isso tem um peso na hora de um julgamento, mas não é de forma alguma a situação social da pessoa que vai colocá-la numa posição de isenção, né? De forma alguma. Agora, o poder, nesse sentido, né, e isso falando do ponto de vista psiquiátrico, às vezes o poder compromete a crítica da pessoa, sim, né, e ela se acha acima do bem e do mal. E, nesse sentido, então, ela vai se considerar isenta dessa culpa, né? Se bem que, de alguma forma ou de outra, o fantasma da culpa sempre volta, né, e a pessoa, às vezes, ela mesma se coloca na posição de se fazer pagar por isso. O que eu espero, isso que eu vou falar não como psiquiatra, mas como cidadã, né? Como cidadão, o que se espera é que ele seja justamente julgado, né? De uma forma cabível dentro da situação, né?
não tem menor cabimento, então, ser levado em consideração que ele é uma pessoa que tem uma posição social destacada, uma posição econômica destacada, né? Eu acho que não são esses os valores que tem que entrar em mérito aí, né? É claro que tem que se considerar que é uma pessoa que até então tem bons antecedentes, até então tinha bons antecedentes. Me parece que ele deu determinados indícios aí durante algum tempo, isso vem se arrastando, né, a história de que ele estava emocionalmente descontrolado e talvez se ele tivesse tido alguma forma de intervenção, de alguma ajuda antes, talvez isso pudesse ter sido evitado, né? Mas de qualquer forma o desfecho foi drástico e o que se espera, né, que nós cidadãos brasileiros esperamos é que ele seja julgado de uma forma adequada.